de maneira geral, eu elenquei aqui para vocês rapidamente alguns desafios que encontramos com relação à fisiologia vegetal. Alguns desafios que a fisiologia ela pode ser uma válvula de escape. Como assim? A gente entender o funcionamento dos vegetais, utilizar isso em outras ciências, como eu sempre falo, fisiologia ela é a base para outras ciências, como melhoramento genético, e aí a partir disso melhorar culturas, melhorar plantas, ou pelo menos entender o ambiente delas. E em alguns casos, até mesmo por meio desse melhoramento, fazer com que algumas plantas se adaptem de forma melhor a certos ambientes. Ambientes que antes seriam impossíveis essas plantas se adaptarem. A agricultura, por exemplo, puxando um pouquinho para a sardinha, né, para o meu lado, que eu sou engenheiro agrônomo, a agronomia, a base dela é isso, é buscar produtividade. E chega num ponto que você ter apenas ali mais terras, mais áreas de produção não é o suficiente. A gente tem que aumentar a produção. E você entender a planta, você conseguir melhorar a planta, é uma baita possibilidade de se conseguir um aumento de produtividade. Solos salinos, por exemplo. Que planta que vai sobreviver em solos salinos? É muito difícil sobreviver em solos salinos, não é verdade? É um desafio, a gente pode tentar entender por que a planta não sobrevive. Fisiologia? Estuda isso também. Agora, perceba, existem plantas que são adaptadas. Existem plantas que se adaptam. Por exemplo, as plantas de mangue. O metabolismo, o histórico de vida, a adaptabilidade dessa planta fez com que ela desenvolvesse maneiras de sobreviver em ambientes tão hostis, onde outras plantas não sobrevivem. Apesar de ter água, a quantidade de sal é muito grande. E a gente sabe qual que é o problema. A salinização. Acontece a própria desidratação da planta, mesmo havendo água, por causa do potencial osmótico extremamente baixo. E como que essa planta se adapta? A fisiologia vegetal, ela estuda isso, essa adaptabilidade dessas plantas. Percebem isso? Então, pessoal, isso aqui que eu estava comentando, são cristalzinhos de sal, ok? Então, são plantas que vão sobreviver em ambientes que para outras seria impossível a sobrevivência. Da mesma maneira, desertificação. Quem que gosta de viver em um ambiente seco, sem água, sem sombra, sem recurso, radiação muito alta, calor? Para a planta, isso também não é bom. Você prefere ficar num ambiente agradável, né? Embaixo de uma planta, numa sombra, tendo água fresca. E as plantas? As plantas também. Só que nem todas têm essa possibilidade. Então, no histórico de vida delas, elas precisam se adaptar para sobreviver em certos ambientes. Em certos ambientes que seria impossível sobreviver em condições normais se não tivesse algumas adaptações. Então, tem plantas que são adaptadas e a fisiologia estuda isso, essas diferentes maneiras de se adaptar. Quais são os mecanismos? Quais são as suas diferenciações que fazem com que a planta se adapte a uma condição como essa? Percebem isso? Nós vamos esmiuçar sobre tudo isso no nosso curso de Fisiologia Vegetal. Ambientes alagados, por outro lado. A seca é um problema, ambiente alagado também. Como que a planta vai respirar as raízes? Respiração anaeróbica é um problema. Agora, existem plantas que são plenamente adaptadas, inclusive não vivem apenas em lagos, mas mesmo em rios, e tem uma maneira de se segurar na correnteza. Já viram isso? Plantas aquáticas, de maneira geral, têm uma adaptabilidade toda especial para sobreviver, como, por exemplo, apêndices diferentes,
arênquimas que servem para respirar, cutícula pouco desenvolvida porque não é necessário, macrófitas, por exemplo, perceba aqui, adaptada a essas condições. A gente tem aguapé, macrófita, alface d'água, enfim, uma infinidade de plantas que são adaptadas a essas condições e que são diferentes das outras, porque se adaptaram a esse tipo de ambiente. Na agricultura é possível ter plantas adaptadas ao excesso de água? Digo para vocês que sim, o arroz irrigado, por exemplo. Se permite, então a gente entendendo como que funcionam as outras plantas na natureza, a gente pode entender as plantas que nós estamos domesticando, que servem para a nossa agricultura, que servem de repente para a ornamentação. Isso nós estudamos na fisiologia vegetal. Veja só que bacana. Pessoal, na segunda parte dessa apresentação de fisiologia, a gente continua com essa história. Turma, um recado rápido aqui sobre o nosso AgroFlow Cursos. Nós temos todas as redes sociais, então o Facebook, o Instagram, como também o YouTube. Não deixam de seguir, principalmente o YouTube, que tem bastante material extra para vocês, vídeos gravados, videoaulas, podcasts. Então existem outros assuntos relacionados a TCC, carreiras e com parceria também com outros professores. Inclusive nós temos até mesmo material de fitotecnia de culturas, fitossanidade de plantas, também com parceria com outros professores. Então não deixam de estar seguindo e lembrando que sempre os nossos cursos ele tem direito a certificados, tá joia? Até mais!